Cláudio, bom dia. Olá, Pedro Campos, muito bom dia a todos. O meu destaque é a CPMI, a CPI mista que investiga a roubalheira aos aposentados e pensionistas do INSS. Imagina que ontem à noite, muito tarde da noite, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, que é do Podemos de Minas Gerais, deu voz de prisão ao economista Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio, braço direito no mínimo, de Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido careca do INSS. Ele atendeu a um requerimento do relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar. E, ao final das discussões, o presidente da CPMI disse que nessa condição, né, de presidente e diante de flagrante delito, ele deu voz de prisão ao depoente pelo crime de falso testemunho contra a CPMI. Os senadores e deputados acusam Rubens Costa, o depoente, de haver mentido muito, omitido documentos, falseado com versões fantasiosas, enfim. Eles ficaram muito indignados, os parlamentares e senadores, e aí acabaram por decretar a prisão pela voz do seu próprio presidente, desse camarada. Bom, o fato é que ele chegou à CPI já de posse de uma medida de um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal que lhe dava o direito, mesmo como testemunha, de mentir à vontade ou de não ter compromisso com a verdade ou de simplesmente não responder às perguntas que ele achasse inconvenientes, né? O fato é que ele chegou na CPI para depor como testemunha e saiu como investigado. Agora, os senadores, inclusive o presidente da CPMI e também deputados federais, integrantes do colegiado, reclamaram muito do Supremo Tribunal Federal, que está rigorosamente, literalmente, atrapalhando os trabalhos da CPMI. Imagina que os sujeitos, apesar de todas as provas, todos os indícios, tudo apontar para o seu envolvimento na safadeza, como foi o caso desse depoimento de ontem, eles já chegam ali protegidos. Olha aqui, estou aqui com um habeas corpus do Supremo, eu só falo se eu quiser e etc. O Supremo inventou essa história nessa sequência de interferências indevidas do Supremo na economia interna do Poder Legislativo, isso há várias CPIs atrás, né? Criou essa versão, essa história de que o depoente pode, se for investigado, pode simplesmente não falar, simplesmente se recusar a responder as perguntas que forem do seu interesse. Mas se for testemunha, não. Esses são obrigados a falar a verdade, etc. Inclusive assinar um termo de compromisso para somente falar a verdade. Eles não apenas não estão assinando o termo de compromisso, como aconteceu com o advogado milionário Nelson Williams na semana passada, e ontem também esse cidadão, o braço direito do careca do INSS, se recusou a assinar esse termo de compromisso de falar somente a verdade e ainda tinha um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Isso irritou muito os integrantes da CPI. Fica parecendo que o Supremo não tem interesse nas investigações de acordo com esses parlamentares. Bom, o fato é que tudo isso parece ter mexido muito com o próprio careca do INSS, que é dos personagens mais conhecidos e cujo depoimento era muito aguardado, né, na semana passada, mas aí ele foi novamente ao Supremo Tribunal Federal, que lhe deu o direito nem sequer de comparecer, não foi só de responder as perguntas, mas de comparecer à própria sessão da CPMI, muito embora estivesse sob tutela do Estado. Ele está preso por determinação do ministro André Mendonça, mas o ministro tinha a obrigação de fazer com que os agentes da Polícia Federal o conduzissem sob vara para prestar depoimento na CPMI, mas não, dispensou, disse que era facultativo. E com isso ele ficou todo cheio de direitos, o careca do INSS. A CPMI reagiu convocando sua esposa, o filho, sócios, inclusive esse camarada aqui depois ontem. E agora ele, depois de uns dias de cadeia e depois dessas convocações, ele viu que era melhor falar e por essa razão se colocou à disposição e depoimento
finalmente o depoimento do careca do INSS será na próxima quinta-feira. Há uma enorme expectativa em relação a isso, mas é claro, desde que o Supremo Tribunal Federal não atrapalhe. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz notícias muito importantes do dia. Muito bom dia, Sônia.